nada melhor do que a gente procurar ter mais informações a respeito de dicas diferenciadas, né? Então, a gente aproveita esse momento para conversar com a Denise Pontes, que é mestre em educação profissional. O que acontece? O que é essa mestre em educação profissional? Ela veio para conversar com a gente, para falar sobre concurso público, trazer algumas dicas de como você pode, na verdade, colocar essas dicas que são necessárias para você, de repente passar de primeira no concurso. Vanusa, que história é essa? Que história é essa, Vanusa? Tu acha que dá para a gente ficar mais atento depois de já ter estudado muito? Porque às vezes tem gente que estuda muito. Quando chega na hora de fazer esse concurso, parece que dá um branco e ao mesmo tempo a pessoa diz, meu Deus, eu estudei tanto. Mas e aí? E as dicas para você ficar atento e de repente passar de primeira no concurso? Se você for esperto e inteligente, você está assistindo Bom Dia. E se você está assistindo Bom Dia, você vai aproveitar todas essas dicas maravilhosas que nós vamos colher agora da nossa querida Denise Pontes, que veio hoje para falar sobre essa educação extremamente inteligente e profissional. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, Vanusa. Melhor agora que eu estou diante aqui de uma pessoa que eu sempre admirei, sempre acompanhei nas redes, né? Então, assim, a gente fala sobre oralidade, sobre como se comportar, como falar também em público, e você, para mim, é um dos exemplos, né? É uma das pessoas que eu até me espelho para poder estar trabalhando quando eu estou falando, quando eu venho aqui para a TV. A gente fica nervosa, assim, diante de uma profissional tão grande e competente como você, Oh, né? meu amor, para mim é um prazer. Saiba você que eu fico do mesmo jeito, viu? Fico emocionada quando estou perto de grandes profissionais que se capacitaram e que trazem informações para a gente, porque é o que eu costumo sempre falar. A Vanusa está aqui apresentando, mas a Vanusa não sabe tudo, nem todo mundo sabe tudo, porque só Deus sabe de todas as coisas. Mas a gente está sempre se especializando. E quando a gente traz um profissional, né, um grande profissional, uma grande profissional aqui para o Bom Dia, é com essa intenção de colher as boas informações, mas também aproveitar toda essa capacidade profissional que você tem para levar para o nosso público que está do outro lado. Então, para mim também é um prazer estar aqui com você. Tá bom, minha linda? E assim, Denise, era para ter esse concurso esse final de semana. Foi algo que mexeu com a mente da população daqui do nosso estado, mas também para muitas pessoas que vieram de outros estados. Inclusive, me doeu muito no coração. Pessoas que eu me encontrei, pessoas que eu vi, que vieram para fazer o concurso e que infelizmente não deu certo, né? A gente ainda não sabe realmente o motivo real. Mas aí vamos tirar proveito desse momento e tentar alertar quem está do outro lado e que não fez esse concurso, mas que pretende fazer. É possível passar, presta atenção no que eu vou falar para você, é possível passar de primeira em um concurso público? A especialista Denise Pontes veio aqui tentar nos ajudar e ajudar você que pretende passar no concurso. Não é isso, Denise? Sim, assim, a gente sempre fala, se há aquelas pessoas que conseguem alcançar a outra margem do rio, né, que é esse processo que eu falo de você ir de braçada em braçada e consegue chegar lá, que é o concurso que eu sempre falo, né? Então, a gente não está falando de algo impossível, estamos falando de algo concreto que é possível, até mesmo porque eu sou concursada, né? Então, assim, no momento eu estou em 2 concursos, né? Mas eu já passei em alguns que eu tive que pedir exoneração. Ai, em que alguns... chique, hein, gente? É muito... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Presta atenção no que essa especialista está falando. Mestre, ela precisou pedir exoneração em alguns concursos. Em alguns que concursos. E o último que eu passei, depois eu parei de fazer, porque eu já estava bem onde eu já estava, né? Eu nem cheguei a tomar posse. Sim. Então, assim, é possível sim. E nesse momento aí eu até fico aqui solidária, né, a quem fez esse concurso da polícia, porque realmente é uma geração de estresse. Que vai acontecer, mas não agora, né? Vai acontecer, mas não agora. Mas isso já acarreta vários estresses no estudante, né? Naquela pessoa que está concorrendo, questão financeira, gasto, você nunca sabe. É uma passagem, é um hotel... Então... Ou uma não condição que você
provavelmente você realmente não tinha, você não tinha condição e você saiu de um lugar, de um estado para vir para cá. Para vir para cá para fazer, infelizmente, mas assim, é perseverar, é ter fé e continuar estudando. Não perder a esperança, mas estudar. E justamente, então você pode pensar assim, não vamos pensar negativamente, vamos pensar que tem mais tempo para estudar, já que a gente tem que pegar o lado positivo das situações. Aí lembra que a gente não tinha a Denise aqui na semana passada. Então, para quem não fez, aproveita a vinda da Denise aqui, porque vai que na próxima semana tem um concurso. Então, aí a gente aproveita, me segue lá nas minhas redes que eu dou bastante dicas. Pronto. Denise, vamos começar logo chamando a atenção daquela pessoa que já vem estudando há muito tempo. E ela diz, nunca consigo passar num concurso. Esse pensamento já é algo muito ruim, né? Porque a pessoa já vem com essa bagagem mentalmente. Então, assim, quanto mais você pensa que não vai conseguir, aí realmente é que você não consegue. Mas é assim, perseverar, como eu falo, o concurso, para quem já está estudando há muito tempo, se você não consegue passar, então você tem que parar e ver o que realmente está acontecendo e não insistir, né? Porque às vezes a pessoa fica insistindo, continua estudando do mesmo jeito, continua fazendo as mesmas práticas. Então, você já tem que ver ali, reavaliar, voltar um pouco e ver onde que você está errando. Você está estudando menos para uma disciplina, está estudando mais para outra disciplina. De repente, eu até falo, a técnica da salada de fruta. Né? Se você bota banana demais na salada, vai sentir o gosto mais da banana. Se você bota mais a maçã, vai sentir o gosto mais da maçã. Então, tem que ter um equilíbrio. Será que eu não estou colocando banana demais, estudando mais só para uma disciplina e deixando as outras para trás? Porque, no final, é um conjunto. Agora, por exemplo, vai sair o concurso da Prefeitura de Teresina para professores. Né? Então, assim, ainda não se decidiu a banca e é uma coisa muito importante que eu falo. Primeiro, você tem que conhecer a banca daquele concurso e ver quais são os tipos de questões, né? Tem banca que cobra questões mais contextualizadas, tem banca que cobra questões mais objetivas e, às vezes, o candidato fica estudando só para questões mais objetivas e não trabalha ali contextualização, leitura em tempo curto, para poder ter mais tempo para responder as questões com mais facilidade. Achei interessante quando você fala da banca. Eu acho que foi algo que ninguém nunca pensou. Já imaginou, se eu chego aqui, a gente pensa, eu vou fazer uma entrevista lá com a Vanusa. Então eu penso, qual é o estilo da Vanusa, estilo de pergunta, até a mesma questão da roupa, o que é que eu vou falar. Porque aí, se eu chegar aqui e desconhecer tudo, até mesmo a TV, né? Então, assim, se eu desconhecer tudo isso, eu fico totalmente fora do contexto. Começo a falar assunto que não tem a ver com a pauta, e é isso que acontece. Ver a banca e ver outros concursos que essa mesma banca realizou, procurar provas passadas dessa banca e tentar responder. Né? Porque aí você vai realmente perceber que se ela muda algo, é muito pouco. É muito pouco, realmente é muito pouco, porque é o perfil, é o estilo daquela banca. Né? Então, o primeiro passo é esse. Eu sempre falo, né? São vários passos e aí o primeiro e o essencial que as pessoas às vezes deixam muito de lado é isso, é conhecer a banca, conhecer o estilo de prova dessa banca. É prova, como eu falei, porque se você vê aí umas provas mais contextualizadas, vai exigir o quê? Um maior tempo na leitura daquelas questões. Então, você tem que trabalhar ali para ter mais tempo para ler e responder. Só que interessante, já é um ponto-chave. Ponto-chave. E aí, quais são as outras dicas? Aí as outras dicas, assim, eu sempre falo, porque não é uma receita de bolo. Eu não sei se você faz bolo, eu pelo menos sou muito ruim em cozinha, né? Não, em bolo, doce principalmente. Mas vamos supor que a gente pega uma receita do bolo. A receita tá lá. Diz para você botar os ovos, para você bater os ovos, para você botar a massa, tudo explicadinho. E você faz do jeito que tá aquela receita. Você segue passo a passo. Mas o que acontece? Às vezes o bolo sola, às vezes o bolo fica cru, às vezes você vai tirar da forma e não desenforma. Então, o que eu falo? Não existe uma receita pronta para passar em concurso. A primeira coisa é você se conhecer, saber qual é o seu perfil. Porque eu posso chegar aqui e dizer, Vanusa, olha, estude mais para a disciplina tal. Mas o seu perfil não é esse. Eu gosto mais dessa outra disciplina. Estude de manhã, eu gosto de estudar de noite, né? Estude no silêncio, eu gosto de estudar com barulho. Estude ouvindo música. Se eu ouvir música, eu me atrapalho. Então, assim, a gente tenta dar as dicas gerais, que são as básicas, né? Mas as outras é o candidato se perceber, o candidato se conhecer. Se está no concurso certo também. Se está no concurso certo também, porque às vezes a disciplina ali, eu não gosto de disciplina tal, e você fica ali, né? Tentando tanto aprender aquela disciplina, sendo que tem outros concursos que tem a ver com você, que você se sentiria até melhor em estudar.
e até fazer uma boa prova, né? Porque assim, as pessoas quando elas imaginam em concurso, a primeira coisa que elas imaginam, a sua independência financeira. Exato. Uma boa parte que está fazendo concurso é pensando no financeiro. A gente tem muito dessa consciência. Existem outras pessoas que não. Era meu sonho fazer esse concurso, tinha muita vontade de estar atuando profissionalmente ali, mas uma boa parte não. E isso é uma das questões que as pessoas têm que ficar atentas, né? Tem que ficar atenta porque é para a sua vida, talvez aquele concurso, né? De repente você pode exonerar ou tentar fazer outra coisa, mas naquele momento é a realização de algo muito que você deseja muito. Então você vai querer realmente, e quando você passar, você vai querer exercer aquela atividade, você vai querer agora no caso da polícia, né? São atividades, é muito peculiar. Você realmente quer trabalhar com isso? Como no caso de professor, já até tira um pouco isso, porque você já se forma, eu não sei se esse concurso não dei uma olhada nesse da polícia, mas eu acredito que tenha sido todas as formações, a nível médio, né, se eu não me engano. E esse de professor não. Quer dizer, desde a faculdade você já escolheu, quando você opta por fazer um curso superior de licenciatura, praticamente você já escolhe que realmente quer ser professor. Sim. Mas mesmo assim, de repente você fez o curso, como tem gente que se forma em tantas outras, na área de direito, na área de medicina e depois vai exercer outra profissão. Então, eu acho que um detalhe principal é esse, é você querer realmente fazer aquele concurso e entender que depois você vai trabalhar com aquilo. Vai trabalhar com aquilo, a não ser que você não queira e abra mão, mas é algo para a vida, né? E é muito interessante você falar sobre isso e, assim, outras dicas que poderiam chamar a atenção. Vamos falar de erros. Qual é o maior erro do concurseiro? Olha, Vanusa, eu sempre falo assim, o maior erro é de não talvez conhecer a banca, de não estudar por concursos passados, não se conhecer e saber até onde você pode ir, quais são suas habilidades, competências e tentar trabalhá-las, que as pessoas pensam que é apenas decorar o conteúdo, mas não, aquilo ali vai exigir de você equilíbrio na hora da prova, vai exigir de você, assim, uma maior atenção. E isso as pessoas às vezes deixam de lado. Então trabalhe também a sua personalidade, quem você é, o que você quer fazer, o corpo também. Não fique muito estressado durante prova, durante estudo de prova, porque quanto mais estressado você tem, quanto mais você acha que não vai passar, quanto mais você estuda e acumula conteúdo, isso no final vai refletir bastante até mesmo no seu emocional. E quando chega na hora da prova, você vai se sentir não estar preparado, e aí acontece que muitos candidatos até não obtêm o êxito, né, na hora da prova. Fica aí um alerta para quem pretende fazer o concurso sobre essas dicas que foram dadas e, assim, quando estiver chegando perto dos dias, existe alguma dica que a pessoa tenha que ter? Porque a gente percebe que, seja para o Enem, seja para qualquer outro tipo de concurso que venha fazer, sempre tem aquele dia que a pessoa, não, hoje eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Como é que funciona? É relaxar, é isso que eu falo, assim, na reta final não tem mais como. Você pensa, eu acumulei tanto conteúdo, você vai querer estudar todo aquele conteúdo no último dia de prova. Quase como o Enem, né? Quase como o Enem. Então, assim, na verdade é uma prova, né? Os objetivos é que são diferentes. Então, é acreditar que você tem realmente que distribuir seu tempo antes da prova, porque não adianta querer no dia você estudar tudo ao mesmo tempo, às vezes você, estudei conteúdo tal. É uma questão que eu falo também muito. É ler o edital, ver o que vai ser cobrado, porque às vezes as pessoas nem leem, é por incrível que pareça. Esse concurso mais da prefeitura para professores tem uma peculiaridade, que ele é prova objetiva e prova de didática, onde você vai desenvolver sua oralidade e a banca vai ver se realmente você tem, né, aptidão para ser professor. Sim. E o que acontece? Muitos candidatos não leem o edital, não vê o que pode reprovar. E o que acontece? Na hora que vai dar aula lá, que a banca diz, olha, você foi reprovado, por quê? Porque você não entregou o planejamento antes de começar a aula. Esse item estava explícito lá, com letra maiúscula no edital. Então, um erro simples, né, e primário, que você não leu o edital e foi eliminado. E a gente vê esse primeiro passo, porque um concurso ele não vem só dessa primeira etapa, né? Depois que você passa essa etapa, vem outras. Vem outra. Eu sempre falo que nesse de professor é como se fosse uma luta de Muay Thai, né? A prova objetiva
é aquela que você ganha por pontos. E a prova didática você tem que ganhar por nocaute. Você tem que fazer de tudo para não dar chance para o outro candidato superar você, né? Porque aí é a hora que você pode não entrar de vez, É a né? hora que você pode entrar de vez e elimina, né? Então, Sim. você tem que fazer de tudo para... Porque você pode fechar, gabaritar a prova objetiva. Mas se você foi mal na prova de didática, não vai adiantar. Então, tem que se preparar para os dois momentos. Não adianta deixar nenhum ou outro de lado, porque você não vai conseguir obter êxito. E a gente está procurando nesses concursos professor. Então, um dos pontos principais realmente é a hora da prova de didática. Então, prepare-se antes, faça aula, né, planeje aulas, peça para o seu amigo assistir, sua mãe, seu pai. Enche mesmo, fica assim, que a pessoa diz, quem está concurseiro, enche o saco, né? Porque fica ali todo tempo falando que está estudando. Então, faça, planeje, estude. Se a gente escute também quem já fez, como você me perguntou, e não obteve êxito também, porque diz que a gente aprende com nossos erros, mas aprende com os erros do outro Dos também. outros também, Então, é importante ouvir nem só quem passou, como também quem não passou, né? Eu tô vendo que você trouxe um livro aí, né? Eu trouxe um livro, Sim. A Didática Nossa Deixa eu de segurar Cada ele Dia. aqui pra você. É um livro que eu escrevi com a autoria com meu irmão, Ricardo Nunes, né? Ele tem um blog e eu me dei uma esquecida agora, depois eu fico na responsabilidade de trazer. Que a gente manda aqui depois, fala do blog, dá uma olhadinha aqui, pronto. Nesse livro aí eu dou dicas realmente de como passar, a didática nossa de cada dia, né? Ele fala realmente da didática para o professor. E fala, dentro dele eu falo como passar na prova de didática, né? Eu dou as dicas, eu falo como fazer o plano, como planejar e na hora de dar a aula, né? As dicas são muito importantes. Inclusive, eu posso falar da... Fica à vontade. Inclusive, a minha assessoria até me autorizou, né? Falar os primeiros que me seguirem lá no Instagram é Denise, com Y, Sim. .pontes, e mandar lá um oi no direct. Eram 5 livros, mas agora eu tomei a liberdade a gente vai mandar 10 livros, né? Olha Pras 10 só que primeiras pessoas maravilha! que deram um oi lá pra gente. Muito bom. Vamos colocar aí o Instagram, tá? Da Denise, para quem quiser, então, entrar em contato. Denise Pontes aí. E olha só que dica maravilhosa, né? Para quem está com dificuldade. Quem está com dificuldade aí a gente fala tanto da prova objetiva como da prova de didática, bom, né? Muito a gente bom. fala como usar os recursos, como fazer o planejamento. Nossa, maravilhoso. Aqui vem falando de tudo, já inicia como fazer um plano de aula. Exatamente. Né? E outras considerações, mas assim, a clareza e o objetivo das propostas, né? Tem muita informação aqui, viu, gente? Muito bom, A muito clareza bom. e o objetivo, né? A nossa palestra aqui, a nossa entrevista pode ter sido perfeita. Mas se a temática era outra, se fosse uma temática de política, eu poderia ter... A entrevista foi boa, mas a temática foi totalmente desvirtuada. Sim. Então, eu falo aí, tem que ter coerência entre o plano e entre a atividade didática. Muito bom. Que fala justamente isso, relação entre o plano de aula e a apresentação da aula. Exatamente. É justamente o que você acabou de falar. Como você vai desenvolvendo essa aula. Exatamente. Parabéns para você, tá, Denise? Foi Obrigada, muito bom Vanusa. esse bate-papo aqui com a gente. E olha, gente, dizer que vão ter vários outros concursos, então você não Sim. pode perder a oportunidade de entrar em contato aí com a nossa querida Denise. Denise, seja sempre bem-vinda ao Bom Dia. Obrigada.